A paz do Senhor. Hoje vamos estudar a teologia de Eliú, o amigo misterioso de Jó. Eu sou Janaína Botti, teóloga e professora de Escola Bíblica Dominical há mais de 20 anos. E atualmente congregamos, eu e minha família, na Igreja Assembleia de Deus, aqui em São José dos Campos. Estamos chegando ao finalzinho do trimestre já, onde estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E já vimos de forma mais detalhada os discursos dos outros três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. E hoje então vamos estudar sobre Eliú e entender o que ele fala sobre o sofrimento como uma correção divina. Vamos aqui para o capítulo 32 e eu já começo falando o seguinte. Eliú, ele fala do capítulo 32 ao 37. São 4 discursos em 6 capítulos. O primeiro discurso, então, está no capítulo 32 e 33. O segundo discurso no capítulo 34. O terceiro discurso no capítulo 35. E o quarto e último discurso de Eliú, os capítulos 36 e 37. Entendendo, então, que Eliú foi sozinho. São discursos separados, mas não teve réplica de Jó, não teve defesa de Jó aqui. Já que até lemos no finalzinho do capítulo 31, na lição passada, o fim das palavras de Jó. Então, Eliú vai falar sozinho aqui. Vamos ver então quem é esse Eliú, de onde ele veio. E esse é um questionamento, porque ele não é citado aqui no início do livro, em Jó 2:11, quando os amigos de Jó chegam ali para ficar com ele no seu luto, que o 11 fala assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobrevieram, chegaram cada um no seu lugar, Elifaz, Bildade e Zofar. E Eliú não é citado aqui. Também no capítulo 42, no finalzinho já do livro, Eliú também não é citado. No versículo 9, que fala assim, né? Então foram Elifaz, Bildade e Zofar e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Então, Eliú também não é citado aqui. Vamos entender um pouquinho o que acontece. Capítulo 32, então, o início do discurso aqui de Eliú, nós vemos o seguinte no versículo 1. Cessaram aqueles 3 homens, ou seja, né? Elifaz, Bildade e Zofar, de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Eles pararam de falar. Como eu já comentei em lições anteriores, cada um ficou ali na sua defesa, naquilo que acreditava, e nenhum cedeu para o outro, nem Jó para os amigos e nem os amigos para Jó. E aí nessa situação se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Irão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Veja, aos olhos de Eliú, é como se Jó quisesse ser mais justo do que Deus. Não que Jó tenha dito isso. Essa é o ponto de vista aqui, Eliú, e o motivo que o levou a ficar irado. Pouco sabemos dos outros 3 amigos de Jó, que são citados aqui em Jó 2:11. Aqui fala-se apenas de onde eles eram, mais ou menos a região. Já de Eliú, então, nós temos até uma pequena biografia aqui, falando que ele era filho de Baraquel, o Buzita, da família de Irão. E por conta disso, muitos atribuem, então, a genealogia de Eliú ali a Gênesis 22 e 21, dizendo que Eliú era descendente de Naor, parente de Abraão, mas não bate com aquilo que nós acreditamos sobre o livro de Jó. E não é porque tem 2 pessoas com o mesmo nome que significa que elas são da mesma família. Então, ele não era descendente de Naor, já então derrubando ali esse ensinamento. Outro ensinamento que ainda tem aqui sobre Eliú é que os seus discursos teriam sido acrescentados depois, muito tempo depois. E isso também não é verdade, porque vai contra aquilo que nós acreditamos da formação da Bíblia Sagrada, ali de todos os livros que formam a Bíblia, e da integridade da Bíblia.
se esses discursos fossem acrescentados depois, como que escritos depois, então muda toda a forma de entendimento do livro de Jó. Então nós não acreditamos isso, acreditamos que foi escrito de uma vez, né, o livro todo. Mas por que falam que foi escrito depois? Porque o tom, o vocabulário, a forma de falar de Eliú, ele é um pouco diferente, é contrastante em relação aos amigos. Mas então nós precisamos entender um pouquinho a cultura da época para entendermos então esses discursos de Eliú. O que acontece? A fala dele aqui, ela é mais leve que os amigos no sentido das acusações a Jó. Embora Eliú também acredite na questão da justiça retributiva de Deus. Mas Eliú tem uma visão mais real que os outros 3 amigos sobre Deus, e isso contrasta. Embora seja uma visão também incompleta, mas é bem mais real que os outros amigos. O próprio nome Eliú significa meu Deus é ele. Esse El, né, vem ali de uma raiz que significa Deus. E só por conta disso, já sabemos então que Eliú conhece um pouco mais de Deus, embora, nós vamos ver aí no decorrer da lição, com algumas coisinhas ali que ele acaba se equivocando. Eliú, ele vê a graça de Deus e ele vê que o sofrimento na vida da pessoa pode ser também reflexo, resultado do cuidado de Deus. Não só fruto de punição, mas de uma correção. Os discursos de Eliú, eles vão como que preparar o cenário, abrir os olhos de Jó para algo mais que o próprio Jó não estava vendo. E Eliú defende que Deus não precisa responder a Jó e muito menos dar explicações a Jó sobre o porquê que Jó está sofrendo. E essa fala de Eliú, essa defesa de Eliú serve para nós. Nós não precisamos saber os porquês da nossa vida. Nós não precisamos saber os porquês das nossas aflições e dos nossos sofrimentos. Eliú, então, ele não é citado aqui no começo de Jó, como aqui em 2:11, porque ele não era considerado um sábio. Porque o sábio aqui, nessa cultura dessa época, já era uma pessoa de mais idade, com mais experiência de vida. E Eliú é jovem, né? Ele não acompanha aqui a idade dos amigos, então ele não é citado aqui. E aqui no capítulo 32, acaba que se é falado a biografia dele justamente porque ele não era conhecido. Os amigos de Jó, os outros 3, que é citado só o nome aqui no começo, é porque eles eram sábios conhecidos ali na região onde eles estavam. Eliú não era conhecido. E isso acontece nos nossos dias. Quando uma pessoa é famosa, basta falar o nome. Não precisa falar muito sobre ela, porque já é conhecida. Quando não é conhecida, aí elaboramos um currículo ali, uma pequena biografia. Então, é isso que é usado aqui para Eliú, porque isso que é apresentado, essa pequena biografia aqui dele, porque ele não era conhecido, ele não era considerado como um sábio, não era reconhecido em sua sabedoria. E no final do livro de Jó, ele também não é citado, aqui em Jó 42:9, quando nós lemos que então foram Elifaz, Bildade e Zofar e fizeram como o Senhor lhes ordenara e o Senhor aceitou a oração de Jó. Por que ele não é citado aqui? Porque nos seus discursos, nos 4 discursos de Eliú, ele erra ao falar de Jó. Ele não fala de Deus de uma forma completa porque não sabe, mas o que ele fala de Deus, ele fala de forma acertada. E os 3 amigos de Jó que são citados aqui no capítulo 42, são citados por Deus para corrigir. Olha o que o versículo 7 fala. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissesses de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, Eliú simplesmente não é citado porque ele não falou como os amigos aqui, coisa errada a respeito de Deus, porque não dissestes de mim o que era reto.
no caso aqui dos amigos de Jó. Ele falou que era reto, ele falou o que era certo de Deus, embora de forma incompleta. E aqui, ainda em Jó 42, quando Deus repreende os amigos de Jó, Deus não defende Jó, falando, olha, vocês falaram errado do meu servo. Não, Deus não faz isso. Deus apenas corrige aquilo que falaram errado acerca dele. O tempo, as condições, o que Deus faz com Jó, vai mostrar para os amigos de Jó, que Jó era assim justo e temente a Deus, conforme o próprio Deus havia testemunhado para o inimigo das nossas almas. Voltando então aqui ao capítulo 32, Eliú resolve falar porque viu que Jó havia se justificado mais uma vez ali no capítulo 31 e até tinha desafiado Deus. E os 3 amigos de Jó não falaram mais, simplesmente se calaram e não conseguiram convencer a Jó. Então, Eliú resolve falar, ele fica irado, na verdade. Quando aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, se acendeu a ira de Eliú contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, ou seja, eles não tinham mais palavras para falar a Jó, condenavam a Jó. Eliú, porém, e aqui tem um versículo que nos prova que Eliú estava ali ouvindo os discursos, dos amigos. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele, falando também ali da diferença de idade. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu, e aí ele começa a falar então, eu sou de menos idade e vós sois idosos. E começa então a discursar ali para Jó. E enquanto os amigos usaram a tradição oral, usaram a questão da experiência, da moral para falarem de Deus e acusarem Jó, ele não podia usar esses termos. Ele não podia falar de tradição, porque ele era jovem demais. Ele não podia falar de experiência, porque era jovem, não tinha experiência. Então, Eliú fez o quê? Lançou mão de um argumento dizendo que o seu discurso, que as suas palavras eram inspiração divina. Está aqui no 32:8 até o 10. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade, citando os amigos, não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Então ele está ali afirmando, eu não tenho a tradição de vocês, eu não tenho a experiência de vocês, mas agora vocês vão me dar ouvidos, porque eu recebi inspiração. Ele disserta aqui nos versículos seguintes, então, falando sobre isso, que ele vai falar o que realmente são palavras sábias. E ele defende aqui, então, que para falar de Deus só é possível se Deus se revelar ao homem. E aqui já é o primeiro ponto para ele, então, porque ele fala o que é certo. Isso é verdade. Só podemos conhecer a Deus através da sua revelação a nós. Aqui, Eliú vai falar de uma revelação através de sonhos e de visões. Nós hoje sabemos que a maior revelação de Deus, dele para nós, é a sua palavra. É aqui que nós temos, então, que procurar conhecer mais a Deus. E aqui em 1 Coríntios 2, dos versículos 9 ao 11, nós vemos um pouquinho mais, então, do que Eliú está falando. Nós só podemos conhecer a Deus se Deus se revelar. O versículo 9 fala assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nola revelou pelo Espírito. Então, Deus se revelou, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.
Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, aqui mostrando esse argumento de Eliú. Deus se revela a nós. Se Deus não se revelar, nós não temos como conhecer a Deus. Lembrando que aqui nesse tempo não tinha a palavra de Deus escrita como nós temos agora, então nós temos algo a mais aqui, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E é nossa responsabilidade buscar conhecer a Deus, lendo, entendendo, meditando e obedecendo a sua palavra. Hebreus 1, de 1 a 3, também trata sobre a revelação de Deus, e Isaías 55, os versículos 8 e 9, fala sobre os pensamentos de Deus, que são muito superiores aos nossos. Nós não podemos entender os pensamentos de Deus, nós não podemos entender a Deus, somente aquilo que Ele nos permite. E Eliú, então, apesar de ser o mais jovem, ele sabe ouvir mais do que os outros três, e ele é até parecido com Jó, que só falava para responder. Jó, em todas as suas falas, com exceção do capítulo 3, ele fala apenas para responder aos amigos. E Eliú aqui, então, acaba mostrando isso, que ele sabe um pouquinho mais ouvir do que os amigos, já que ele ficou todo esse tempo quieto, apenas ouvindo. E aqui no capítulo 32 ainda, Eliú, então, demonstra que ele quer ser imparcial. Ele não quer usar de lisonjas, nem ser preconceituoso e muito menos fazer acepção de pessoas. Está aqui no 32, no 21, os versículos 21 e 22. E é assim que ele se expressa no capítulo 32, então, dando início à sua fala de 6 capítulos, com o principal ponto sendo o sofrimento do ser humano como uma ação pedagógica de Deus. E é assim também como Eliú que nós devemos nos expressar, que nós devemos nos comportar, buscando ouvir mais do que falar e principalmente buscando ser imparcial, não tomar o lado de ninguém, porque nós não conhecemos a versão completa, somente Deus conhece. Não devemos usar de lisonjas, como ele fala aqui, e nem fazer acepção de pessoas. E aí o comentarista começa então, no seu primeiro tópico aqui da revista, falando no sofrimento como uma forma então de revelar a Deus. Deus, ele é soberano, ele é o criador de tudo, de todas as coisas, e ele não precisa explicar as suas ações, ele não precisa justificar as suas ações, ele não precisa contar os seus motivos para ninguém. É exatamente isso que Eliú defende aqui. E essa é uma das maiores dificuldades nossas, porque nós queremos ter o controle das coisas. Nós ficamos até pouco perdidos quando não temos o domínio em determinada situação, em determinada condição, e nos sentimos ali, então, privados e fragilizados, vulneráveis. Jó havia pedido que Deus o respondesse em vários momentos, ele até desafiou que Deus o respondesse. E embora Deus seja transcendente, mas quando Deus quer, ele se revela ao homem e ele fala de diferentes formas, que é o que Eliú disserta aqui então. Deus fala de diferentes formas, sonhos, visões, e como eu já citei para nós a palavra de Deus. Aqui em Jó 33, os versículos 14 e 15, nós vemos o seguinte: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Aqui então, Eliú começa a falar sobre o que atrapalha o homem de ouvir Deus falar dessa forma, sonhos ou em visões. Eliú diz então que é o orgulho que impede de ouvir a Deus. O orgulho faz com que nós queiramos ter o controle das coisas na mão. Quando nós perdemos o controle, então,
como o orgulho ferido. E Eliú fala que Jó era orgulhoso. E por ter esse orgulho, ele não conseguia então ouvir a voz de Deus falando. Ele fala isso aqui no 17, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Então Eliú coloca que Deus, para se revelar, ele coloca o sofrimento para poder limpar o homem do orgulho, da soberba, e o homem então sem orgulho, limpo pelo sofrimento, conseguirá ouvir Deus falar. É isso que Eliú coloca aqui. Eliú defende isso, que Deus realmente põe um sofrimento, põe uma enfermidade como uma das formas de se comunicar com o homem, de resgatar, de redimir o homem do seu orgulho. Ele fala aqui também, nesse capítulo 33, que Deus pode até enviar um anjo para falar com o homem sobre o que é justo e bom, para que esse homem que está ali doente, vendo o que é justo e bom através do anjo, mude, se arrependa e recupere seu estado anterior de justiça e saúde por consequência. Aqui no versículo 23. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o para que não desça a cova, achei resgate. Esse versículo ele também acaba sendo usado para difundir o ensinamento sobre anjo intercessor. É importante nós entendermos aqui então. Aqui é um caso de teofania. Aqui, essa citação desse anjo intercessor é a mesma expressão que Jó usa no capítulo 16, versículo 19, aqui de Jó. Vamos ler aqui. E Jó pede um mediador ali. 16 e 19, Jó fala assim: já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. E depois, no capítulo 19, o versículo 25, Jó fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então, esses três casos de Jó aqui em 16 e 19, no 19 e 25, e aqui por Eliú, esses três casos estão apontando para Jesus como mediador, e não para a existência de um anjo que intercede por nós. Jesus é o nosso mediador, e não o anjo. Então, esse anjo é uma referência a Jesus, uma teofania, como nós chamamos. O mediador que Jó pediu e estava esperando. E aqui, então, Eliú aponta para Jesus e também mostra um Deus de amor, um Deus que derrama da sua graça e concede isso aqui, então, à pessoa que está ali em sofrimento. É interessante que nós precisamos aprender, aqui Eliú aponta de certa forma para isso, que não é o porquê nós sofremos. A nossa preocupação não deve estar no porquê, mas em perguntar para quê, já que o sofrimento aqui, esse primeiro aspecto desse primeiro tópico, é um sofrimento para revelar Deus. Então nós temos que nos perguntar para quê, o que Deus quer falar comigo nesse sofrimento. Nem sempre é o que eu chamo de uma missão externa, porque muitas vezes as pessoas estão sofrendo e elas falam assim: é porque Deus quer me usar no ministério tal. É também, mas muitas vezes não é. Muitas vezes pode ser porque Deus quer se revelar para mim de uma forma ali, na minha relação com Deus, me lapidar para a eternidade, fazer com que eu avance no processo de santificação. Então, nem sempre esse sofrimento é para uso externo, vamos dizer assim, para algum ministério, para algum chamado externo. E pode ser também para Deus se revelar para mim, para a pessoa como indivíduo, e preparar, lapidar para a eternidade. E nós temos que ter esse entendimento, como Eliú aqui teve, que sim, o sofrimento é uma forma de revelar a Deus, é uma forma que Deus permite se mostrar a nós e se comunicar com o ser humano. O segundo tópico aqui, então, o comentarista coloca como o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus.
Lembrando que essa soberania de Deus, ela faz parte dos atributos de Deus. E nós encontramos então ali essa doutrina em toda a Bíblia. Podemos ler em Deuteronômio 10 e 17, Salmo 135 e 5, 1 Timóteo 6, versículos 15 a 16, falam também sobre essa soberania de Deus. Vamos ler aqui em Jó 34, do 10 até o 12, e vamos ver um pouquinho sobre o que Eliú fala da justiça e da soberania de Deus. Versículo 10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Aqui Eliú, então, começa a falar sobre a soberania e a justiça de Deus. Eliú fala o quê, né? Ele concorda com os 3 amigos de Jó, acusa Jó também de ter pecado, mas Eliú fala assim, né? Deus não age de forma injusta por conta da sua natureza. E isso é verdade. Deus não age de forma injusta. Vamos ver aqui então alguns pontos que Eliú coloca e vamos entender isso. Então, Eliú fala no versículo 11 que Deus age com justiça ao retribuir ao homem o que este merece. No 11, pois retribui ao homem segundo as suas obras. No versículo 13, Deus não precisa prestar contas a ninguém. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Ou seja, Deus é o Criador. Ele não precisa prestar contas a ninguém. Ele não precisa prestar contas de nada. Versículo 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito, seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Colocando Deus então como provedor da vida. E Deus tem o poder de manter a vida ou de simplesmente cessar toda a vida, conforme Ele quiser. Nos versículos 16 ao 20, nós vemos então Eliú falando de Deus como o Todo-Poderoso, que não faz acepção de pessoas. Ele trata príncipes, reis, pobres, todos do mesmo jeito. Ele não faz distinção nem ao rico e nem ao pobre. Então, no versículo 19, nascem e morrem todos iguais diante de Deus. Os versículos 21 a 25, ele coloca então um Deus onisciente, que sabe dos nossos passos e que não precisa nos perguntar nada. Versículo 21 fala assim: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Deus não precisa nos colocar em julgamento, nos perguntar para que nós respondamos. Não, Ele sabe exatamente o que nós estamos fazendo, seja as claras, seja em público, ou seja as escondidas, no oculto, ou quando nós estamos sozinhos. E dos versículos 25 ao 30, aqui do capítulo 34, Eliú fala então que Deus realmente ele é justo para punir os maus. E ainda aqui no versículo 33, nós vemos o seguinte: acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te, escolhe tu e não eu? Declara o que sabes e fala? Eliú está certo que, mais uma vez, então, apontando que Deus não tem obrigação nenhuma de agir segundo o que o homem quer. Deus age segundo os seus desígnios. Então, Eliú está certo ao falar da justiça de Deus. E ele está certo também em falar da soberania de Deus, da grandeza, do poderio e da onisciência de Deus. Vamos então aqui rapidamente entender os erros e os acertos de Eliú. Ele está certo quando ele fala que Deus não tem obrigação de agir conforme o homem quer. Ele está certo ao falar da soberania de Deus, da justiça de Deus, do poderio de Deus, da onisciência de Deus. Mas ele erra em 2 pontos. Primeiro, ele acusa Jó de pecado, assim como os outros amigos. E segundo, Eliú destaca a justiça, a soberania de Deus acima do amor de Deus. Não cita a misericórdia de Deus, nada. Ele apenas coloca a justiça e a soberania de Deus acima de tudo. E ele deseja
que Jó seja provado até o fim. Esse provado até o fim é no sentido de o ouro no fogo. Ficar ali no fogo até que saiam todas as impurezas. Apontando, então, para Jó como pecador, como necessitando de ser provado até o fim. E aqui, então, ele erra. Precisamos entender que Deus é justo porque é amor e não o contrário. E é isso aqui que está o equívoco de Eliú. Ele coloca a justiça de Deus acima do amor de Deus. E no tópico 3, o comentarista então traz o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus, que é o principal ponto da teologia de Eliú. Ele faz Bildade e Zofar, eles acreditavam que o sofrimento de Jó era por conta do seu pecado e da sua recusa em reconhecer, em assumir o seu pecado. Eliú também acredita nisso, que Jó havia pecado sim, mas ele introduz um conceito que até então não era conhecido, que é o conceito de sofrer para aprender. Eliú acredita nisso também, assim como os amigos, de que Jó havia pecado e não estava assumindo isso, mas Eliú introduz um conceito novo aqui, que não era conhecido, a questão do sofrer para aprender. Os justos aprendem com o sofrimento. Então Eliú fala que Deus ensina através do sofrimento. Olha o versículo, capítulo 36 e o versículo 26. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Então, Deus é grande, Deus é soberano, nós não temos como compreender. E aqui ele fala nessa segunda parte aqui do capítulo 36 sobre a majestade de Deus, discorre sobre a natureza, as estações, o verão, outono, inverno, primavera, e chama Jó aqui para adorar a Deus pela grandeza de Deus. No versículo 24, lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Então ele fala para Jó adorar, glorificar a Deus. Em todo esse capítulo 36 e 37, Eliú defende, então, que aquele que está sofrendo precisa aprender algo com isso. E Deus está usando esse sofrimento para ensinar. Isso vai de encontro a Romanos 8:28, que fala o seguinte: todas as coisas cooperam, todas as coisas, boas, más, fáceis, difíceis, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo depende do modo por que se sofre, como sofremos. Deus sempre tem amor por nós. Isso Eliú não viu, mas ele viu sim Deus colocando o sofrimento no ser humano de forma a corrigir, de forma a educar, de forma a fazer com que o ser humano se volte para Deus. Eliú acerta aqui, nos capítulos 36, aqui no 37, ao mostrar a contradição de Jó, porque Jó magnificava a Deus, mas também murmurava contra ele. Quando Jó ali apontava que Deus não estava respondendo, que Deus o havia esquecido, que Deus o havia largado para trás. Eliú então mostra para Jó que adoração e murmuração não cabem no mesmo lugar, são excludentes. Então não adianta eu dizer que eu adoro a Deus se eu sou uma pessoa que fica o tempo inteiro murmurando e reclamando. Não cabe no mesmo lugar. Se eu buscar a melhor forma de parar de reclamar, de parar de murmurar, é tornar o meu coração adorador. Adorar a Deus exclui murmurar contra Deus, exclui reclamar contra Deus. E Eliú então mostra aqui para Jó que o sofrimento tem esse ponto de ensino e nos ensina desde a parar de murmurar, reclamar e adorar a Deus. E ele mostra aqui no capítulo 37 para Jó que é possível então, e ele até dá esse exemplo aqui de Jó,
adorar a Deus no meio da tormenta. Quando os ventos estão fortes, aqui no versículo 6, a chuva está forte, a neve está forte, é possível adorar a Deus no meio disso tudo, no meio dessa tempestade, no meio da tormenta, como é falado aqui. E Jó, ele desconhecia aspectos da sua vida que Deus conhecia muito bem. E o sofrimento traz isso à tona. O sofrimento mostra que não cabe murmuração e adoração. Ou é um e é outro. É o que Eliú mostra aqui para Jó. O sofrimento faz com que o incrédulo passe a crer contra aquela pessoa intempestiva, cabeça quente, ali que fala sem pensar. No sofrimento, essa pessoa aprende a ser disciplinada, aprende a ser paciente. No sofrimento, aquele que era indiferente aos outros se torna então sensível e empático e passa a chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É o sofrimento que nos ensina a nos aproximar do próximo. Nós precisamos aprender isso aqui com Jó. Não é possível reclamar e adorar. E que sim, o sofrimento nos ensina, primeiro, a nos aproximar de Deus. O sofrimento nos ensina que é possível adorar a Deus no meio da dor, no meio das lágrimas, no meio do luto, no meio da tempestade. Como eu disse, precisamos aprender aqui com Jó a não nos desesperarmos no meio das circunstâncias difíceis, no meio da dor. Em todas as circunstâncias, Deus tem um propósito. E como lemos em Romanos 8:28, Deus usa as circunstâncias para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós precisamos entender isso. Eliú defende que Deus pode ficar em silêncio, sim. Nós também precisamos aprender a aceitar isso. Tirar o orgulho onde eu sou especial, Deus vai falar comigo. Não, Deus pode nos deixar no silêncio também. Eliú acredita que Jó é orgulhoso, por isso ele não escuta Deus falar. Deus é soberano e age com justiça. Eliú fala isso muito bem, mas Eliú erra ao colocar, como eu disse, a soberania, a justiça de Deus acima do amor. O sofrimento tem, então, esse papel pedagógico de nos fazer refletir, de fazer vir à tona coisas a respeito de nós mesmos que desconhecíamos, mas que Deus conhece. E precisamos, mas o principal que eu tiro aqui dessa lição hoje, que nós precisamos aprender, é adorar a Deus, mesmo no meio da tormenta. Sirva a Deus com amor. Adore a Deus. E deixe Deus cuidar de você. Porque para todas as coisas há um propósito. E para todos os propósitos há um começo e há um fim. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Se está sofrendo, se está passando por dificuldade, se está ali no meio da tormenta, adore a Deus. Confie e espere em Deus. Porque há de chegar o fim dessa tormenta. E você poderá adorar a Deus e dizer: sobrevivi. Até aqui, Deus cuidou de mim. Amém? Se esse vídeo foi bênção para você, curta e compartilhe, enviando esse vídeo para outras pessoas que precisam ouvir e aprender com Jó também, e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Tenha uma excelente semana e até a próxima missão, se Deus nos permitir.